Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa 10ª aula do curso de Teoria Geral do Processo Civil, que nós vamos trabalhar sobre o modelo de colaboração do CPC de 2015. Eu já falei aqui em algumas aulas que a relação jurídica processual contemporânea é entendida não como uma relação autoritária e superior do juiz em relação às demais partes. Que existe hoje um modelo de colaboração em que a divisão do trabalho, dos ônus, dos deveres, dos direitos que são garantidos perante o processo, eles são divididos de maneira a permitir uma colaboração entre as partes e não simplesmente uma situação de animosidade em que uma parte ela quer prejudicar a qualquer custo a outra parte, inclusive utilizando-se de expedientes errados dentro do processo para evitar uma coisa julgada ou algo nesse sentido. Então, o formalismo, que é essa divisão de trabalho que nós temos no Código de Processo Civil, ele teve uma modificação em 2015 e passou a ser pautado na colaboração, como bem coloca aqui o artigo 6º, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva. Então, não há dúvidas que o modelo e princípio da colaboração está dentro do CPC de 2015. O que a gente precisa entender é como que isso funciona, porque até o momento fica bastante abstrato. O que seria essa colaboração entre sujeitos processuais? Então, vamos começar analisando a colaboração como modelo, ou seja, o modelo que foi instituído na legislação do CPC de 2015 é um modelo que vai fazer essa distribuição de forma equilibrada entre as atividades dos participantes do processo, inclusive deixando o juiz de uma forma mais próxima das partes. É claro que em determinado momento o juiz ele tem aquela autoridade de fazer as suas decisões serem cumpridas, né? Isso não foi retirado, não quer dizer que o juiz perdeu esse poder. Mas a forma como que ele atua no processo até o proferimento dessa decisão é que nós tivemos alterações. E essa alteração é baseada em 3 pressupostos. O primeiro, que é o social, ou seja, o Estado constitucional ele exige que o processo seja utilizado para a proteção dos direitos fundamentais, consequentemente da dignidade da pessoa humana. Isso a gente já observou. Segundo, a perspectiva lógica, né? Porque sempre existe, e agora a gente reconhece, uma atividade de colaboração dentro do processo. Sempre existiu a colaboração. Agora, o que a gente deixa é que isso esteja mais claro. Existe colaboração até mesmo na formação da norma jurídica. Porque enquanto o legislador, lá no processo legislativo, elabora a lei, o julgador, durante o processo, ele vai ter que interpretar essa lei para aplicar o caso concreto. Ele vai ter que interpretar o texto normativo para chegar à norma reguladora do caso concreto. Então, existe essa colaboração entre legislador e juiz na hora de interpretar. E existe também a colaboração entre o juiz e as partes na construção do processo, porque são as partes que produzem as provas, são as partes que trazem os argumentos na petição inicial, trazem os argumentos na contestação. Então, existe essa colaboração. E a perspectiva ética, que dá relevância à questão da boa-fé, que é justamente o que eu acabei de falar. Você não pode ter um processo em que as partes utilizem como se fosse um coliseu, uma luta de gladiadores. Existe um ponto de vista ético, civilizacional, que é a solução do conflito por meio do processo. Ou seja, uma parte não pode constranger a outra, não pode ameaçar a outra, não pode, obviamente, utilizar de expedientes de má-fé para prejudicar a outra parte, abusar do seu direito de recurso, abusar do seu direito de defesa. Tudo isso faz parte de uma visão ética, de uma perspectiva colaboradora existente agora no processo civil. O que fica também bem claro esse ponto de vista ético aqui no artigo 5º. Vai dizer que aqueles que de qualquer forma participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, ou seja, aquele tratamento leal, aquele tratamento responsável, né, das suas atitudes dentro do processo, tá bom? Além disso,
né, a perspectiva de colaboração traz uma nova visão sobre a decisão judicial. A decisão judicial ela não é mais só aquele ato de poder que o juiz coloca dentro do processo e que as partes obrigatoriamente devem seguir. Mas, quando você olha o processo de formação dessa decisão judicial, você vai observar que existe uma colaboração nessa formação. Apesar da decisão do juiz ainda ser acima da vontade das partes, porque se não teve acordo, o juiz teve que decidir o processo, aquilo que ele decidiu tem que ser observado como obrigatório. Mas, para chegar nessa decisão, o juiz teve que fazer o contraditório. Nesse contraditório, as partes se manifestaram e o juiz, na hora de decidir, obrigatoriamente, ele deve observar os argumentos que foram trazidos pelas partes. Ele não pode dar decisão surpresa. E ele também não pode se negar a analisar os argumentos que foram trazidos pela parte que perdeu o processo. Porque fundamentar dizendo só a parte que está certa é fácil. O difícil é você trazer na fundamentação judicial o porquê que os argumentos da parte que perdeu não foram acolhidos. O que estava errado naquela argumentação? Foi por falta de prova? Foi por conta de uma interpretação jurídica que o juiz não concordou? Se ele não concordou, por que ele não concordou com aquela interpretação? Né? Isso tem que ser explicado. A fundamentação precisa explicar para a parte que perdeu por que ela perdeu o processo. E não explicar só para a parte que venceu por que ela venceu o processo. Talvez o mais importante seja justamente explicar para quem perdeu. Porque essa pessoa que perdeu é que vai recorrer posteriormente. E não para quem ganhou. O que é o comum que isso aconteça aqui no Brasil. Não é raro que a fundamentação, a argumentação do juiz, do julgador, seja apenas em torno dos argumentos do vencedor, ignorando por completo os argumentos do perdedor. Né? Então, essa formação da decisão judicial tem que ser feita em colaboração, tem que ser feita em contraditório. E em relação à sua aplicação como princípio, o juiz tem que observar, na melhor maneira possível, a colaboração sua com as partes. E isso pode acontecer, né, de diversas maneiras, através daquilo que nós chamamos de deveres do juiz nesse modelo de colaboração. E o que tem que ficar bem claro aqui é o seguinte, que muitas das vezes a colaboração não vai acontecer entre as próprias partes do processo. Pode acontecer. Tá? As partes elas podem fazer acordos processuais, elas podem estipular prazos, diminuir prazo, aumentar prazo sobre determinadas questões. Isso é uma espécie de colaboração. Mas às vezes não vai ser possível a colaboração entre as partes. Mas vai ser sempre possível a colaboração entre as partes e o juiz da causa. Isso é que tem que ficar colocado. Tem muita gente que fala assim, mas as partes, cada uma está de um lado, elas possuem interesses antagônicos, etc. Claro, muitas das vezes isso vai dificultar a colaboração. Mas isso não pode dificultar a colaboração da parte com o juiz. Tá? E nem do juiz com as partes, que é o que a gente vai ver aqui agora. Como, por exemplo, o dever de esclarecimento. O juiz ele é obrigado a esclarecer questões que ele não compreendeu de forma correta dentro do processo, está em dúvida, ou até mesmo das suas próprias decisões. O juiz não pode falar assim, altere essa inicial, que é o que a gente fala de emendar a inicial, porque ela possui um erro, sem dizer para a parte qual é o erro da petição inicial. Ah, professor, mas isso é muito básico. Sim, hoje você pode olhar e falar que é básico, mas antigamente não era. Porque o juiz ele dava um despacho. Emende-se a inicial. Ponto. Era isso que ele falava. O advogado tinha que adivinhar com bola de cristal qual que era o problema que o juiz viu na inicial. Que às vezes o juiz viu, mas o advogado não viu. Para ele a petição está correta. E às vezes o juiz vê um problema que não existe também. E o advogado vai recorrer, não pode simplesmente mandar emendar a inicial sem dizer por quê, dever de esclarecimento. Tá? Ele não pode extinguir um processo, igual eu deixei de exemplo aí no material de vocês, espero que vocês estejam acompanhando, extinguir um processo sem ouvir a parte antes, sem oportunizar uma alteração na petição inicial, um aditamento da petição inicial.
Um desembargador lá no segundo grau de jurisdição, no recurso, não pode deixar de analisar o recurso sem permitir que a parte corrija algum defeito que possa ser sanado. Isso é dever de esclarecimento, e apontar qual defeito que precisa ser corrigido. Né? O dever de diálogo, que é a realização do contraditório, proibição de decisão surpresa no artigo 10, que vai falar, ó, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, ou seja, nem no segundo grau de jurisdição, nem na instância extraordinária, nos tribunais superiores, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, leia-se, contraditório. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, mesmo que ele possa decidir sem provocação, ele possa decidir sem que as partes o provoquem, ele tem que, antes de decidir, falar, ó, estou observando aqui uma prescrição no processo. O que vocês acham dessa situação? Que às vezes deu tempo da prescrição, mas o autor tem uma causa que impediu a prescrição, ou o autor teve uma causa que suspendeu a prescrição sobre determinado período e o prazo ainda não se esgotou. Ele não pode decidir algo de ofício sem ouvir as partes, sem fazer o contraditório. O contraditório é essencial para a colaboração, porque é ele que faz com que as partes colaborem com o juiz. E a decisão surpresa não pode acontecer sem violar o contraditório. A decisão surpresa viola o contraditório, então tem que ficar atento. O dever de prevenção quer dizer para a parte, ó, esse caminho que você está tomando aí é um caminho que pode levar a má-fé processual, a aplicação de uma multa. Se você continuar recorrendo, se você continuar fazendo embargos de declaração aqui indefinidos, eu vou aplicar uma multa em você da próxima vez. Você não pode continuar utilizando o processo de uma maneira imprudente, dessa maneira. Né? Ou você está colocando o valor da causa muito alto, isso pode deixar... Né, vamos corrigir o valor da causa, porque isso pode gerar um honorário advocatício gigantesco. Tudo isso faz parte do dever de prevenção. O juiz ele não é mais... isso e aqui o juiz pode fazer, melhor dizendo, sem violação alguma da imparcialidade. Não é que ele está ajudando uma parte e prejudicando outra. Não, ele tem que fazer em relação a ambas as partes. E muitas das vezes ele vai fazer isso uma questão apenas processual, não vai intervir no julgamento de uma tutela provisória ou no julgamento definitivo de uma cognição exauriente, como no caso de uma sentença. Agora, claro, se ele for direcionado para uma das partes na intenção de prejudicar a outra, aí nós podemos ter uma quebra de imparcialidade. Mas o dever de esclarecimento, dizer para o advogado o que tem que alterar na petição inicial para ela ser recebida, não é uma quebra da imparcialidade. Muitos juízes pensavam que era, por isso que ele não podia falar nada. É uma falta de perspectiva do que realmente é imparcialidade. Que é basicamente você não ter uma questão subjetiva, querer prejudicar alguém e beneficiar a outra numa questão objetiva, que é você ter parente julgando, ter uma relação com aquela pessoa que está sendo julgada ali no processo, seja de ser amigo ou inimigo, né? Então, a imparcialidade, ela está muito além de um simples dever de esclarecimento. A gente vai observar isso quando a gente chegar no princípio da imparcialidade, da igualdade, vai voltar a falar desse assunto. Nós temos o dever de auxílio, que é dever de auxiliar a parte a ter o acesso à justiça que ela precisa, a superar problemas, né? Aqui está incluso diversas questões, como a gratuidade da justiça, que é superar a dificuldade financeira que a parte tem de acessar o processo. É você, igual eu disse, alterar o prazo de uma contestação, porque a petição inicial veio com 2.000 páginas de documentos. Tudo isso faz parte do dever de auxílio, que também deve ser visto de forma temperada. Não pode ser algo que vá quebrar a imparcialidade em relação à outra parte. E nós temos também o dever de fundamentação, porque sem a fundamentação correta e adequada, nós não temos uma interligação entre o processo justo e uma decisão justa.
Se o processo pode ter seguido todo o devido processo legal, a colaboração, mas ele é mal fundamentado na sentença, na decisão interlocutória, de nada adiantou. A gente precisa anular essa decisão e proferir uma nova no lugar. Porque é a fundamentação da decisão que garante que as partes foram ouvidas no contraditório, que garante às partes a possibilidade de recorrer posteriormente, porque se você não sabe como que o juiz julgou, como é que você vai recorrer, que é uma extensão do devido processo legal, recurso. Se você não concorda com aquilo que foi decidido, você tem o direito de recorrer, duplo grau de jurisdição. Então a fundamentação da decisão ela é importante. Está na Constituição, está no Código de Processo Civil também. Artigo 11. Ó, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizado somente a presença das partes, seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público, que é uma exceção à publicidade e não à fundamentação. A fundamentação não admite exceção. Toda decisão judicial precisa ser fundamentada. Toda decisão. A publicidade ainda admite, no caso de preservação da privacidade, dos direitos fundamentais das partes. Mas a fundamentação não. Toda decisão precisa ser fundamentada. E a forma do juiz colaborar com as partes é fazer uma decisão bem feita, demonstrando como que aquela colaboração que aconteceu durante todo o processo se refletiu naquela decisão judicial. Beleza? Vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa. Até mais. Tchau, tchau.